Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática e eu essa semana aí tive uma semana muito movimentada, peguei saindo de uma Covid aí, mais uma Covid e dessa vez foi um resfriadinho, graças a Deus. Tive também num congresso lá em Florianópolis, estive aqui num seminário que ontem eu palestrei aqui em Resende, enfim. Mesmo assim eu pude estar observando aí muitas coisas que estavam acontecendo e achei, inclusive, que era necessário fazer esse vídeo. Então eu peço a você que esteja assistindo, caso goste, tal, compartilhe para o maior número de pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, vá lá no YouTube, faça a sua inscrição, né? Deixe lá o seu comentário, é muito importante para fortalecer esse canal, tá certo? Então, sendo assim, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com muitas dúvidas, né? Afinal de contas, nós temos agora ministros do STF, o Tribunal Itinerante, passeando lá em Nova York, e aí não se sabe direito quem financiou isso, se foi o povo brasileiro através dos seus impostos, ou se está sendo os patrocinadores do evento, aí grupos de empresários, alguns deles envolvidos na Lava Jato, que estiveram ali de alguma forma financiando isso, financiando jantares, financiando encontros, financiando passeios e tudo isso numa grande festa que, se não fosse o povo, né, a jogar água nesse chope, estaria talvez passando em branco. Mas os ministros foram interpelados por diversas vezes ali por populares passando na rua e um caso ficou patente aí, muito interessante, que foi um senhor que foi atrás de Barroso pedindo, né, que se fossem fornecidos dados a respeito das urnas para a Comissão de Fiscalização, a qual as Forças Armadas faz parte como convidada. É óbvio que tem que haver, nesse momento, frente à convulsão social que está acontecendo, porque só a grande mídia finge que não está acontecendo nada, mas a gente vê claramente o que está acontecendo no país nesse momento, né? As redes sociais aí estão divulgando o tempo todo. E esse senhor está lá, né, implorando, ministro, não vão entregar as informações que estão sendo solicitadas, não vão ser entregues os documentos que estão sendo solicitados pela comissão. E o ministro vira para esse popular e fala assim: perdeu, mané, não amola. Bom, para quem conhece a malandragem, a linguagem das ruas, né? Toda vez que alguém vem te assaltar, né? O malandro vem te assaltar, vem te tirar alguma coisa à força, é a frase que ele usa normalmente quando está te abordando ou quando está indo embora. É perdeu, mané, perdeu, playboy, perdeu, perdeu, perdeu. Então, isso é linguagem de bandido, né? Coisa, inclusive, que muito da esquerda se identifica, afinal de contas, acha que a questão que leva uma pessoa ao crime é uma questão social. E aí a gente vê claramente assim como é que é a ideia, né, desse ministro e de outros aí que adotaram, inclusive, esse bordão, né, bordão da malandragem, bordão da bandidagem, para inclusive elogiar o ministro, né? E aí tivemos um senador, o Randolph, também repetindo isso quando interpelado no aeroporto, e aí muito nas redes sociais aí o pessoal falando perdeu o mané, como, né, fosse uma coisa normal, né? E eu acho que essas pessoas acreditam que vão levar essa eleição na mão grande, que não vai haver nenhum tipo de fiscalização, que não vai haver nenhum tipo de problema durante esse processo, caso essas informações, né, que estão sendo solicitadas, elas não venham para a comissão, para que sejam devidamente analisadas os fatos, né, para que realmente se confirme o que aconteceu nessa eleição. E, bom, o que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, pelo caminho institucional. Caso contrário, a gente vai entrar num processo de ruptura institucional, né? Um processo, inclusive, que se iniciou, né, lá atrás com a liberação do descondenado. E desde então a gente vê um processo muito eivado, assim, da devida transparência, da devida coerência. Então a gente tem que esperar agora que as coisas se desenrolem e tal, tenha que se esgotar os caminhos institucionais, mas sem dúvida nenhuma, na mão grande não vão levar. Né? Se acha que vai ser no perder o mané, isso não vai acontecer, a sociedade não vai permitir que isso aconteça. E a gente vai ter sim a análise disso, porque, obviamente, quem executa uma tarefa não pode ser auditor da própria tarefa que executa. E o que aconteceu nesse momento é que o TSE diz, faz tudo, né? O veladeiro faz tudo. Ele aplica, ele julga, ele executa, ele diz o resultado e ninguém pode contestar isso. Não é assim que a coisa funciona. O mínimo que se pode pedir de uma auditoria é que ela não tenha participado do processo, né? Que ela seja completamente neutra em relação ao processo. E é isso que essa comissão está fazendo e os indícios, né? Eles já são muito fortes de que houve algum tipo de coisa errada nessa eleição. E só para os senhores saberem, né, assim, a inseminação dessas urnas que são anteriores, né, às urnas de 2020, que são as urnas de 2018 para trás, ela é feita manualmente através de um pendrive, né?
Então já não precisa falar mais nada, né? É simplesmente uma troca de pendrive, é o suficiente para haver ali uma quebra de segurança, né? No momento que está inseminando as urnas, uma vez que são mais de 200 mil urnas que são inseminadas dessa forma. Então, nós vamos ter aí essa semana também, né, que entra. Já ficou pronto o relatório do PL, Valdemar da Costa Neto veio, inclusive, a público para dizer que vai entrar, né, no TSE com esse relatório que aponta em um comportamento completamente atípico dessas urnas que são inseminadas manualmente em relação às urnas novas, que já tem a memória, ela já está embutida dentro do próprio programa dela, né? Dentro do próprio hardware, aliás. Então, há uma diferença, né? Há uma diferença, uma discrepância entre essas urnas, né? Quando você faz o somatório das duas, né? Você agrupa essas duas urnas, você tem ali um comportamento completamente diferente, sendo que essas urnas são espalhadas pelo Brasil todo de forma aleatória. Então, não poderia dar esse tipo de comportamento. Então, vamos ter isso em frente. Além do mais, né, nós temos que ver que o presidente tem trabalhado, sim, né, numa questão assim bastante ativa, né, embora calado, né, embora no silêncio, ele não admitiu, né, a derrota, porque sim, quando estamos numa democracia, nós temos todos os instrumentos institucionais para questionar seja lá o que for. Não adianta o STF, através do seu xerife Alexandre de Moraes, querer calar a boca de todo mundo, censurar todo mundo, bloquear contas de empresas para que gerar pressão, né, para que esses atos, né, que são de participação, imensa participação social, atos não violentos, atos pacíficos, atos de indignação que estão acontecendo pelo Brasil, todos sejam atos antidemocráticos. Isso só está na cabeça de parte da grande mídia, né, que resolveu inventar essa novilíngua, né, povo na rua é ato antidemocrático, e, obviamente, desse grupo aí de juízes que quer realmente editar a história, né? Querem ser os condutores da história, fazer o que querem e veem a democracia com total desprezo. Mesmo assim, né, frente a isso tudo, o presidente vai e edita um mandato de injunção, ou decreto de injunção. Eu ainda não me aprofundei muito a isso, não conhecia esse instrumento, mas ele diz nesse instrumento que ele pede lá as garantias dos direitos básicos, né? Uma vez que várias das coisas que estão sendo decididas não tem uma regulamentação específica em lei. Quer dizer, o Alexandre de Moraes está fazendo uso da sua autoridade como ministro para fazer a lei que ele acha que está na cabeça dele, faz ali uma justificativa, um parecer dos mais chinfrins possível, né? Sem qualquer base moral, base de valores, nada, é simplesmente um jogo retórico ali e impõe as suas medidas ao bel prazer. E esse mandato de injunção, ele vem exatamente para frear esse tipo de coisa, né? Então, o presidente já assina esse decreto, já tudo sinalizando que vão se esgotando os caminhos institucionais, né, que estão sendo percorridos exatamente para garantir que nossa democracia e que o devido processo legal prevaleça frente a essas arbitrariedades. Bom, e a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, afinal de contas o Brasil é um país sui generis e, como disse uma certa pessoa aí que eu vi, pô, se o presidente foi descondenado, ele pode também ser deseleito. É só a gente descobrir que houve alguma coisa errada e parece que esse é o caminho que está se abrindo aí. Essa semana que vem aí em frente promete e eu espero estar aqui com vocês para estar dando essas notícias e, de alguma forma, estar dando a minha opinião sobre tudo isso. Olha, era tudo que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.